O Cântico das Trevas, quando a igreja tocou a música proibida. Há uma canção que não deveria existir, uma melodia tão antiga que dizem ter sido composta antes da própria criação, uma sequência de notas que ecoaram no vazio, quando Deus ainda dormia, o som primordial que despertou o universo. E com ele a primeira rebelião, os monges a chamavam de o Cântico das Trevas e afirmavam que era a única música capaz de inverter a direção da fé, pois não era feita para louvar, mas para lembrar o que foi esquecido antes do tempo. Reza a lenda que a partitura do cântico foi escondida nos porões do Vaticano, dentro de uma caixa de ferro selada com sangue papal. Os documentos mais antigos afirmam que a melodia foi escrita em linguagem angelical invertida e que cada nota correspondia a um nome apagado do livro da vida. Dizem que quem a toca com devoção abre uma porta invisível entre o som e o silêncio e permite que algo do outro lado escute de volta algo que não entende a diferença entre adoração e convocação. No século XVII, um maestro monástico chamado Gregórios de Lorne foi encarregado de restaurar antigas partituras litúrgicas encontradas nas catacumbas de Roma, e entre elas encontrou um fragmento que descrevia o Cântico Proibido. As notas eram impossíveis de serem lidas com os olhos comuns, mas à luz da lua. As linhas revelavam símbolos que se moviam sozinhos, como se respirassem. Gregórios passou 7 anos tentando traduzir a melodia e em cada tentativa a música parecia mais humana, mais viva, mais faminta, até que em 1669 ele a executou pela primeira vez dentro da Catedral de São Dionísio, e o som que saiu do órgão não parecia vir dos tubos, mas do chão. As testemunhas relataram que as velas se acenderam sozinhas e que os vitrais começaram a derreter sem calor algum. O ar vibrou em ondas que faziam o sangue pulsar fora de ritmo, e as vozes do coro se misturaram em um uníssono que não pertencia a este mundo. Um som sem origem e sem destino, que fazia os fiéis chorarem sem saber se era de dor ou de êxtase. E quando a última nota foi tocada, a igreja inteira respirou como um corpo, e em seguida caiu num silêncio tão profundo que nem os sinos voltaram a soar. Gregórios foi encontrado ajoelhado diante do altar, com os olhos completamente negros e um sorriso de paz no rosto. O manuscrito que continha a partitura estava parcialmente queimado, e nas margens lia-se uma frase em latim antigo: Musica non sonat. Deus sed contra lucem, a música não soa para Deus, mas contra a luz. Durante séculos, o Cântico das Trevas foi caçado por ordens secretas que juravam destruí-lo. Mas a canção parecia ressurgir em épocas de colapso. Sempre quando a fé dos homens começava a ruir, surgia alguém que dizia ouvir uma melodia diferente nas paredes das igrejas fechadas, nos ventos que sopravam sobre os cemitérios, ou nos sinos que tocavam sozinhos ao cair da noite. Os estudiosos do oculto acreditam que a melodia não é apenas som, mas uma frequência perdida do verbo original, uma forma de linguagem que os anjos utilizavam antes de aprenderem a rezar, e que, quando tocada por mãos humanas, reabre o primeiro erro da criação, o instante em que o silêncio se tornou consciência. Dizem que em certas noites, quando o vento sopra do Oriente, é possível ouvir fragmentos dessa música misturados aos cânticos das igrejas e que cada vez que isso acontece, algo se move debaixo da terra como se o inferno tivesse aprendido a cantar. Alguns afirmam que o cântico é a voz de Deus, pedindo para ser esquecido, que a melodia é o arrependimento divino transformado em som. Pois quando os monges tocaram as notas ao contrário, perceberam que elas formavam uma oração de dor e perda, um pedido de perdão feito pelo próprio Criador à sua criação, e foi por isso que o Vaticano o proibiu. Porque o cântico não é blasfêmia, é verdade demais para ser ouvida. Há uma história entre os monges de clausura que dizem que quando o mundo estiver prestes a cair,
a música tocará novamente. E dessa vez, ninguém a tocará, pois ela tocará sozinha, os sinos soarão de dentro para fora, e o chão cantará com os ossos dos que acreditaram. E se um dia, ao entrar em uma igreja vazia, você ouvir um som que parece vir de baixo e não de cima, se o ar vibrar e o silêncio parecer ter voz, não tente rezar. Apenas escute, porque talvez o cântico das trevas tenha começado de novo, e cada batida do seu coração será apenas uma nota a mais nessa melodia que reescreve o destino. Se você ouviu até aqui, foi parte do som proibido. Inscreva-se em Crônicas de Outro Mundo. Compartilhe esta história antes que o cântico te encontre. E lembre-se, nem toda oração sobe, algumas ecoam para baixo. Nos encontraremos no próximo relato, quando o silêncio cantar novamente.